Há um óleo disponível por Usar-Cetrigenar em qualquer supermercado nos Estados Unidos que interrompe a queda de cabelo, reativa folículos inativos e faz o cabelo ralo voltar a crescer sem receita médica, visita a uma clínica ou uma única agulha cirúrgica. Um frasco trata todo o seu couro cabeludo por 6 a 8 semanas. Ele funciona aumentando o fluxo sanguíneo para a raiz do folículo, bloqueando o hormônio responsável pela morte folicular e reduzindo a inflamação do couro cabeludo, que sufoca silenciosamente o crescimento do cabelo antes mesmo de você notar o afinamento. Médicos romanos o prescreviam para a calvície no século I. Estudiosos da medicina islâmica o documentaram no século X. Um ensaio clínico revisado por pares, publicado em 2023, confirmou que ele teve um desempenho tão eficaz quanto o minoxidil, o medicamento sintético dentro de cada frasco de Rogaine nas prateleiras das farmácias, em um estudo controlado comparativo. Esse estudo foi publicado e citado, mas foi completamente ignorado por todos os dermatologistas, clínicas capilares e representantes de vendas farmacêuticas do país. Eles não pararam de falar sobre esse óleo porque ele falhou. Eles pararam porque funcionou bem demais. Um óleo que custa o nada R$ 3 e faz o cabelo voltar a crescer permanentemente não pode sustentar uma consulta de transplante de R$ 12.000. E o que não pode sustentar uma consulta, não pode sustentar uma indústria. Esta é a história do tratamento para a queda de cabelo mais barato já documentado e da máquina de bilhões de dólares que rezou para que você nunca encontrasse essa informação. Se essas histórias são importantes para você, inscrever-se é a maneira mais simples de garantir que esse conhecimento sobreviva. É aqui que abrimos os cofres que a indústria farmacêutica soldou para manter fechados. Agora deixe-me levá-lo de volta aonde tudo isso começa. O ano é aproximadamente 77 de Cristo. Um médico e botânico romano chamado Pedânio Dioscórides está concluindo uma enciclopédia médica de 5 volumes, chamada de Matéria Médica, o catálogo mais abrangente de plantas medicinais escrito no mundo antigo, e o texto fundamental da farmacologia ocidental pelos próximos 15 séculos. Em suas páginas, Dioscórides descreve um arbusto aromático nativo da costa do Mediterrâneo. Ele escreve que o óleo extraído de suas folhas, quando esfregado no couro cabeludo, estimula as raízes e restaura o crescimento em áreas ralas da cabeça. Essa planta era o alecrim, Salvia rosmarinus, a mesma planta que está na seção de ervas secas de todos os supermercados do mundo agora por R$ 3 o frasco. Dioscórides não estava especulando. Ele estava documentando resultados clínicos observados ao longo de décadas de prática médica em 3 continentes do Império Romano. E ele não estava sozinho. No século X, o polímata persa Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena, incluiu o óleo de alecrim em seu cânone da medicina, o texto médico mais lido tanto no mundo islâmico quanto na Europa medieval por mais de 600 anos. Ibn Sina prescreveu o óleo de alecrim especificamente para o que ele descreveu como fraqueza das raízes do cabelo e afinamento nas têmporas. Na Inglaterra do século XVI, o herbalista John Gerard escreveu em seu Great Herbal que o óleo de alecrim conforta o cérebro, fortalece a memória e restaura o cabelo onde foi perdido pelo frio ou pela idade. Mulheres nobres esfregavam preparações de alecrim na linha do cabelo como uma prática matinal de rotina. No Japão, a medicina tradicional campo usava alecrim e outros óleos de plantas aromáticas no couro cabeludo, séculos antes de qualquer empresa farmacêutica ocidental registrar sua primeira patente. Em 4 continentes ao longo de 15 séculos, a mesma planta alcançou a mesma reputação pelos mesmos meios. Observação de resultados em couros cabeludos humanos reais. Isso não é folclore. É um registro clínico longitudinal que antecede toda a indústria farmacêutica moderna em 1000 anos. Aqui está exatamente o que acontece dentro do seu couro cabeludo quando você aplica este óleo. O principal causador da queda de cabelo, de padrão genético, o tipo que afina o topo da cabeça nas mulheres e retrai a linha do cabelo nos homens, é um hormônio chamado dihidrotestosterona ou DHT.
O DHT é produzido quando a enzima 5-alfa redutase converte a testosterona livre na corrente sanguínea. Quando o DHT se liga aos receptores dentro do folículo piloso, ele miniaturiza o folículo ao longo do tempo. Cada ciclo de crescimento produz um fio ligeiramente mais fino e mais curto. Eventualmente, o folículo encolhe tanto que para de produzir cabelo visível por completo e fica inativo. O óleo de alecrim contém um composto chamado ácido rosmarínico. Em condições de laboratório, o ácido rosmarínico demonstrou atividade inibitória direta contra a 5-alfa-redutase, a mesma enzima que o medicamento farmacêutico finasterida foi especificamente projetado para bloquear a um custo de varejo de 60 a R$ 180 por mês com receita médica. O óleo de alecrim também contém ácido carnósico, que pesquisadores da Universidade de Hamamatsu, no Japão, demonstraram em um estudo de 2013 que estimula diretamente a produção do fator de crescimento nervoso no couro cabeludo. O fator de crescimento nervoso é um dos principais sinais que desperta os folículos inativos e inicia um novo ciclo de crescimento. Ao mesmo tempo, os compostos voláteis do óleo de alecrim, cânfora, cineol e borneol, aumentam a microcirculação local no couro cabeludo quando massageados. Mais fluxo sanguíneo significa mais oxigênio e mais nutrientes entregues diretamente à raiz do folículo. E os compostos anti-inflamatórios do óleo de alecrim suprimem a prostaglandina D2, uma molécula que pesquisadores da Universidade da Pensilvânia confirmaram em 2012 estar significativamente elevada em áreas do couro cabeludo com queda de cabelo ativa. A inflamação sufoca os folículos. O óleo de alecrim apaga esse incêndio diretamente na fonte. 4 mecanismos biológicos separados, um frasco de UA3, todos funcionando ao mesmo tempo. E então, em 2023, um ensaio clínico publicado na revista SkinMed dividiu 100 pacientes com alopecia androgenética, o termo médico para queda de cabelo de padrão genético, em 2 grupos. Um grupo aplicou solução de minoxidil a 2% no couro cabeludo 2 vezes ao dia. O outro aplicou óleo de alecrim 1 vez ao dia. Após 6 meses, ambos os grupos mostraram aumentos equivalentes na contagem de fios de cabelo. O grupo do alecrim relatou significativamente menos efeitos colaterais. O estudo concluiu que o óleo de alecrim demonstrou eficácia comparável ao minoxidil para o tratamento da alopecia androgenética. Eficácia comparável. Não aproximadamente tão bom, não quase tão eficaz. Comparável. E o establishment dermatológico não disse nada. Antes de prosseguir, preciso parar aqui, porque o que você acabou de aprender é apenas uma página de um documento muito maior que alguém tem trabalhado arduamente para manter longe de suas mãos. Existe um protocolo natural completo de bloqueio de DHT que custa R$ 4 por mês e que pesquisadores clínicos confirmaram que funciona na miniaturização folicular, mas que nunca é mencionado em um folheto de clínica capilar. A técnica de massagem no couro cabeludo documentada em um estudo japonês de 2019 aumentou a espessura do cabelo em todos os 9 participantes do sexo masculino, ao longo de 24 semanas, com 0 produto de qualquer tipo. O protocolo de dieta anti-inflamatória elimina a cascata de prostaglandina D2, que impulsiona a queda de cabelo ativa de dentro para fora. Esta é uma informação que acabaria com a sua dependência de clínicas permanentemente. A lista de verificação de deficiência mineral é algo que os especialistas em queda de cabelo nunca fazem porque corrigir uma deficiência de os cassis 6 rugulares não gera um fluxo de receita recorrente. A supressão deste óleo é onde a verdadeira trilha do dinheiro começa. Em 1988, a FDA aprovou o minoxidil como o primeiro tratamento tópico de venda livre para a queda de cabelo nos Estados Unidos. A empresa farmacêutica Upjohn o patenteou e o lançou sob a marca Rogaine. O composto ativo havia sido originalmente desenvolvido como um medicamento oral para pressão arterial. Os pesquisadores notaram o crescimento do cabelo como um efeito colateral. A empresa mudou de foco, uma patente foi registrada e uma estratégia de marketing foi construída. A partir do final da década de 1980, a história de como tratar a queda de cabelo nos Estados Unidos
foi sistematicamente reescrita em torno de um produto que poderia ser patenteado. O óleo de alecrim não foi proibido. Ninguém precisava proibi-lo. Ele simplesmente nunca foi incluído em nenhuma das conversas que se seguiram. Os programas de treinamento em dermatologia organizaram seu currículo sobre queda de cabelo em torno do minoxidil, da finasterida e, eventualmente, do transplante cirúrgico. Revistas profissionais publicaram estudos financiados pelas mesmas empresas farmacêuticas que detinham as patentes de tratamentos sintéticos. Clínicas de transplante capilar construíram práticas multimilionárias em torno de procedimentos que custavam de R$ 4.000 a uns US$ 15.000 por sessão e exigiam várias sessões para cobertura total. O mercado global de tratamento de queda de cabelo atingiu a 3,9 bilhões de reais em receita anual em 2023. O segmento de restauração capilar cirúrgica, por si só, gera mais de R$ 11.500 por procedimento médio de paciente. E o modelo de assinatura mensal para minoxidil e finasterida, agora vendido por meio de plataformas de telesaúde, criou uma máquina de receita recorrente que os analistas estimam que impulsionará o mercado para além de 5 bilhões de reais até 2028. Tudo isso é construído com base na premissa de que suas únicas opções legítimas são um medicamento sintético patenteado ou o bisturi de um cirurgião. Você não pode patentear o ácido rosmarínico. Ele está presente nas folhas de alecrim desde antes de Dioscórides nascer. Você não pode construir uma assinatura de telesaúde em torno de um frasco de óleo de $3 que um cliente compra uma vez e aplica em casa por 6 meses. Você não pode cobrar R$ 12.000 por um procedimento de transplante de alguém que já sabe que seus folículos não estão mortos, apenas inativos e podem ser reativados com um óleo vegetal que custa menos que uma xícara de café. Toda a arquitetura da indústria de queda de cabelo depende de uma coisa ser verdadeira em sua mente. A crença de que sua queda de cabelo é irreversível sem intervenção profissional. Essa crença vale 3,9 bilhões de dólares por ano. E o óleo de alecrim é a ameaça mais barata e direta a ela. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre queda de cabelo do que 99% das pessoas sentadas em uma consulta de clínica capilar neste momento. Agora, aqui está exatamente o que fazer. Vá a qualquer supermercado, farmácia ou loja de produtos naturais e compre óleo essencial de alecrim 100% puro. O rótulo deve dizer óleo essencial 100% puro, não com aroma de alecrim, não mistura de extrato de alecrim e não fragrância de alecrim. Óleo puro. Um frasco de 30 ml custa entre os R$ 3 e os R$ 6 e contém óleo suficiente para 3 a 4 meses de tratamento diário do couro cabeludo. Como o óleo essencial de alecrim é altamente concentrado, você deve diluí-lo antes de aplicá-lo no couro cabeludo. Misture 5 gotas de óleo de alecrim em 1 colher de sopa de um óleo carreador. O óleo de jojoba e o óleo de coco funcionam bem, sendo a jojoba a correspondência mais próxima do sebo natural do couro cabeludo. Divida o cabelo em mechas e aplique a mistura diretamente no couro cabeludo, não na haste do cabelo, usando as pontas dos dedos. Uma vez aplicado, massageie o couro cabeludo usando movimentos circulares firmes por 3 a 5 minutos. Não esfregue. Pressione e mova em círculos lentos e deliberados que aumentam fisicamente a circulação sanguínea para as raízes dos folículos abaixo. O componente de massagem não é opcional. O estudo de 2019 da Universidade de Toho, no Japão, que documentou aumentos mensuráveis na espessura do cabelo, usou a massagem padronizada no couro cabeludo como intervenção ativa. A circulação faz parte do mecanismo. Aplique este tratamento uma vez ao dia, de preferência à noite após o banho, para que o óleo seja absorvido pelo couro cabeludo sem perturbações durante as horas de sono. Pela manhã, lave normalmente. A consistência é todo o protocolo. Não espere nenhuma mudança visível nos primeiros 30 dias. Folículos inativos não acordam da noite para o dia. Aos 60 dias, muitas pessoas relatam uma redução na queda e novos cabelos finos visíveis na linha do cabelo e no topo da cabeça. Aos 90 dias, o ensaio da SkinMed de 2023
documentou seus aumentos mensuráveis mais significativos na contagem de fios de cabelo. Permita 6 meses completos de uso diário antes de fazer qualquer avaliação. Um homem de 41 anos documentou sua experiência em um fórum sobre queda de cabelo após 3 meses de aplicação noturna de óleo de alecrim, após 6 anos de afinamento progressivo no topo da cabeça. No terceiro mês, ele postou fotografias lado a lado. O topo da cabeça mostrou um recrescimento visível em uma área do tamanho aproximado de uma palma da mão. Ele havia recebido um orçamento de R$ 8.500 para um procedimento de transplante no ano anterior. Seu óleo de alecrim havia custado R$ 3,79. Sua bisavó não tinha uma assinatura mensal de farmácia para a queda de cabelo. Ela não tinha uma plataforma de telesaúde cobrando em seu cartão de crédito a cada 30 dias por um medicamento sintético com um perfil de efeitos colaterais que abrange 2 páginas de letras miúdas. Ela tinha ervas e óleos e 1000 anos de conhecimento sobre o que eles faziam ao corpo humano. Conhecimento que Dioscórides escreveu, que Ibn Sina confirmou, que John Gerard catalogou e que um ensaio clínico revisado por pares em 2023 provou em um estudo controlado contra o próprio tratamento padrão ouro da indústria farmacêutica. Esse conhecimento não desapareceu porque a ciência melhorou. Ele desapareceu porque a ciência foi comprada. E um frasco de óleo de alecrim de Ula 3 Rars não pode gerar o relatório de lucros trimestrais que uma indústria de os 3,9 bilhões exige. Mas ele ainda está lá naquela prateleira. Ele sempre esteve naquela prateleira, esperando que alguém se lembrasse do que 15 séculos de observação humana já sabiam. Se esta história mudou a maneira como você olha para as ervas simples em sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro mais saudável. O próximo cofre de conhecimento oculto será aberto em breve.